Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga prevencionista. Tudo bom? Estamos aqui em mais um episódio, né? E eu já tomei esporro que eu não posso fazer mais esse símbolo aqui, né? Porque tem dupla interpretação. Mas é mais forte que eu. E às vezes a gente fala de ok, né? Mas já me deram esporro. Falaram, Vitor, para de fazer esse negócio. Mas tudo bem. Estamos hoje aqui com Luiz Júnior. E hoje a gente vai bater um papo diferente e abrir a caixa de Pandora, por assim dizer, sobre EPI, né? Sobre venda de EPI, sobre fornecimento de EPI. Eu vou deixar, como sempre, né? Como de costume, sempre o convidado se apresentar, né? Para ficar mais fácil de vocês entenderem e para eu não ser obrigado a ficar decorando nada. Boa, essa dica é boa. É. Mas a nossa intenção, né? Rapidamente, o Luiz ele é representante comercial, Perfeito. então ele trabalha vendendo a parte de EPI, só que diferente do que a grande maioria conhece, né? Que a grande maioria ela tem um contato direto com o distribuidor, Perfeito. né? E o Luiz ele é a ponte entre a fábrica e o cara que você compra, né? Perfeito. E a gente quer deixar claro justamente qual é o papel de um representante comercial, qual a importância que esse elo na cadeia de suprimentos de EPI tem e muita gente não aproveita de forma inteligente e para abrir bastidor de coisas que vocês não conhecem, tá? Então, se você tem interesse, né, na parte de equipamento de proteção individual, na questão de venda, compra, distribuição, entender como funciona melhor o ecossistema, hoje é o dia para você matar toda a sua curiosidade. Luiz, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo e, como de costume, vou deixar você se apresentar, falar pro pessoal ali, tá? Olha pra tua câmera ali e Bacana. fala pra galera quem é o Luiz. Bacana. Salve, salve, minha gente. Como é de praxe, né, fazer essa abertura. Vitor, assim, é muito importante você ter falado dessa questão da representação comercial, porque é exatamente isso. Muitas pessoas não entendem, não conhecem, e a gente vai bater um papo. Qual é o papel do representante comercial? No nosso caso aqui, muito tratando de equipamento de proteção individual, porque essa é a nossa realidade, né? Foi assim que nós nos conhecemos, mas eu vou estar falando também da profissão, né? Mas antes de começar, eu queria muito, cara, te presentear. Show. Trouxe aí uma lembrança para Muito sua filha, obrigado. né? Época de Natal. A Show. gente tá na era digital, mas aí eu tive esse carinho de te escrever um cartão. Você que foi tão, pô, atencioso comigo desde o início. Nós tivemos aí a oportunidade de fazer uma viagem juntos, né? Que foi muito boa, porque a gente conversou durante todo o trajeto. Então, isso é Show. uma lembrança aí para sua filha e para sua família. Quantas vezes eu ganhei presente? É a primeira vez, tá vendo? Então, Uai, primeira vez que a responsa, hein? gente não É esquece. Vou isso aí. deixar aqui do ladinho aqui. Legal, Luiz, muito legal. obrigado, Imagina, Vitor. tá? Imagina. Cara, Tamo vamos junto. lá. A representação comercial, ela é uma profissão regulamentada, né? Sim. Assim como o técnico de segurança do trabalho, nós temos uma lei própria, que é a 4886 de 1965. Essa lei, ela regulamenta a atividade da representação comercial. Aqui no estúdio, se a gente olhar aqui, praticamente 70, 80% do que está aqui dentro, algum representante comercial fez essa venda, de forma direta ou como você colocou, através de um distribuidor, e aí a produção foi lá e adquiriu, né? Uhum. Eu comecei nisso há mais ou menos uns 10 anos. A minha carreira profissional, ela teve aí, a gente já conversou um pouco sobre isso, ela não foi muito linear, eu fui empreender primeiro, então muito novo, eu tive um primeiro negócio na área de prestação de serviços, com consultoria de RH, não fui feliz com o primeiro sócio, né? No segundo, fui feliz, tive uma sociedade que durou aí 16 anos, e aí a partir daí eu saí desse segmento de prestação de serviço
e queria trabalhar com um produto. Eu achava que vou trabalhar com um produto na mão, vai ser melhor para vender, aquela ilusão de que seria. Como eu venho de RH, o vocabulário de segurança do trabalho, CIPAT, era muito comum para mim. Uhum. Eu entrei em contatos com indústrias do segmento e iniciei a minha carreira. Hoje eu represento indústrias na área de calçados, trabalho hoje com a Marluvas, né? A Marluvas é hoje a maior fabricante de calçados do Brasil, quiçá do mundo. Tenho a representação da Atenas Cintos, que é a linha voltada para a altura, LDI, que traz as luvas, e a Taiko, que é de respiradores. Uhum. Nesse caminho, eu aprendi com a representação comercial como que funciona nesse segmento. A maioria das empresas no segmento de equipamento de proteção individual, ela faz a venda através do canal distribuição, né? Uhum. Então, o usuário final lá, o teu técnico, o teu engenheiro que atua numa indústria, que atua, enfim, numa empresa, né, de instalação e tudo Uhum. mais, ele não adquire o equipamento direto da fábrica. Uhum. Ele adquire através de um distribuidor. E o representante comercial, como você muito bem falou, ele fica fazendo parte desse ecossistema. Como o próprio nome diz, ele representa a indústria junto do distribuidor e também do cliente final, como você falou. A princípio, é isso. Tá. E como é que funciona nesse ecossistema essa relação fabricante, representante, distribuidor? Bacana, legal. Normalmente as indústrias, elas fazem um contrato Uhum. regido pela 4886, né? O representante comercial, para ser representante comercial, ele precisa estar registrado no CORE, né? Então, cada estado do Brasil hoje ele possui lá o seu conselho. A partir daí, a fábrica celebra um contrato com ele, às vezes de exclusividade, às vezes de não exclusividade. E esse representante recebe treinamento, recebe capacitação, muitas das vezes visita a planta, e a partir daí ele faz esse link da indústria com o distribuidor e também com o cliente final, para trazer as novidades, trazer os diferenciais e, obviamente, discutir questões técnicas e tudo Sim. mais. Você comentou que você não, você era da área de RH e que Perfeito. foi mais fácil para você porque você tinha ali alguns termos, algumas vivências com a parte de segurança indireta. Isso mesmo. Se a pessoa for técnica de segurança ou for engenheiro de segurança, é mais fácil, de repente, para ela atuar no segmento de EPI? Sem dúvida nenhuma. Do ponto de vista de técnico, do ponto de vista de relacionamento com os equipamentos, fundamental. Agora, a característica que não pode faltar, tem que gostar de gente, tem que saber lidar com gente, porque é isso que a gente faz o tempo todo. Tanto na área de segurança, né, Sim. o técnico, o engenheiro, na representação comercial, você além de lidar com pessoas que atuam diretamente na segurança, você vai lidar também com cara de compras, você vai lidar também com cara de marketing. Então, assim, você vai também muitas das vezes interagir com o usuário final. Então, Tá. tecnicamente é muito melhor se ele tiver. Então, um recado para você, técnico e engenheiro de segurança que está do outro lado. Tá cansado de trabalhar no SESMIT? Tá cansado de trabalhar em consultoria? A partir de agora, você tem mais uma opção de Perfeito, serviço, né? perfeito, Você pode trabalhar como distribuidor, você pode trabalhar como representante, certo? perfeito. Se você quiser aprender um pouco mais de como trabalhar como representante, fica a dica de conversar com o Luiz para saber qual é o caminho das pedras É isso aí, é isso para aí. se tornar um representante comercial. E abrindo um parênteses aqui também, tá? Principalmente você das áreas de interior, né? Interior, Isso. principalmente das áreas norte, nordeste, onde eu vejo muita reclamação de dificuldade, principalmente da galera de conseguir o primeiro emprego na área de segurança. Perfeito. Quem sabe atuar na área de representação comercial pode ser a Concorrente. sua primeira oportunidade. Verdade. É verdade. As próprias indústrias mesmo, muitas das vezes, elas nos consultam, né? Pô, você tem algum técnico lá na área para fazer um desenvolvimento? Porque você, como representante comercial, você
continua tendo contato com a área técnica. Então, um cara que gosta muito de estudar a parte técnica, saber como o equipamento é, a engenharia que existe naquele equipamento, ele vai continuar tendo todo acesso a isso. Só que ele vai ter também essa questão de fazer a venda, né? Literalmente. Sim. Tendo o representante, assim, o distribuidor, né? É uma galera que o pessoal de segurança conhece mais, né? Perfeito. Eu acho que, aproveitando você aqui, a gente pode explorar muito a figura do representante comercial, que é uma área pouco explorada, né? Perfeito. E até quando a gente conversou, eu até comentei com você, né? Que mesmo eu, alguns anos na área, eu nunca tinha parado para reparar essa relação, né? Perfeito. Eu sempre achei que Perfeito. saía da fábrica direto para o distribuidor, É, né? é. Apesar de eu sempre conversar com pessoas que eu via que faziam esse meio do caminho, mas eu nunca tinha me atentado, Perfeito. né? A questão da representação comercial. Como é que. Qual pode ser e qual a melhor oportunidade que o técnico, o engenheiro ou até o cara de suprimentos ele pode ter e pode explorar o representante comercial Cara, tem algumas, da né? região dele, É, né? tem algumas. Essa questão que você falou de sair, sempre vai sair direto da fábrica para o distribuidor, sem Sim, dúvida nenhuma. Mas o papel do representante comercial, você falou aí o interior, né? Falando do estado do Rio de Janeiro, é muito interessante porque a gente tem realidades muito distintas, né? sim. Eu até poucos dias atrás eu estava participando também de uma reunião e aí estava sendo citado o potencial agrícola que o estado tem. Uhum. E aí foi falado, pô, mas tipo, estranharam o fato de ter um mercado para máquinas, tratores, agrícolas. Ué, mas o Rio de Janeiro tem isso? Então você tem essa facilidade. A oportunidade que o técnico tem, normalmente, de atuar nessa questão e o papel do representante, qual é? É ele trazer as informações técnicas para esse técnico. Aí a gente está falando do usuário final, né? Então, pô, ó, Vitor, tem aqui, foi desenvolvido essa luva aqui, essa luva tem tais características, essa luva vem com uma proposta, enfim, seja ela qual for, você acompanha aquilo em loco, a usabilidade daquilo ali, se o teu colaborador lá se adaptou, não adaptou, quais são os tipos de dificuldade que ele teve, e o representante faz esse meio de campo com a indústria. Ó, esse modelo aqui o Vitor testou lá, pô, o pessoal tá apresentando essa e essa dificuldade. E aí o técnico tem aí uma oportunidade de ser o elo também com a indústria com uma facilidade muito maior, porque ele vai conhecer a parte técnicas lá, as famosas NRs e tudo mais que faz parte do dia a dia de vocês, né? Tá. Então, na verdade, a gente pode ter, pode não, deve ter o representante comercial aí como uma fonte de informação, Sem dúvida nenhuma. tá? E como é que o técnico que tá lá no chão de fábrica lá, de repente, para ter essa fonte de informação, ele consegue ter acesso, porque ele tem acesso ao distribuidor, né? Perfeito. Que é o João que vai lá Mais de entregar, um, né? Até, né? vai lá entregar o EPI, ou o cara que ele Perfeito. liga para tirar uma dúvida. Perfeito. Como é que esse profissional ele pode ter acesso ao representante comercial? Hoje, com a facilidade que a gente tem de internet, ele vai ter o site da indústria, Uhum, né? Então, normalmente, quando o técnico precisa de uma informação mais técnica, sendo redundante, ele vai na fonte, ele vai lá no site da indústria, né? www.marluvas.com.br. Ali ele vai ter uma relação normalmente dos representantes da região, dos gerentes regionais da região. E tem uma coisa que é muito interessante, Vitor, que além das informações técnicas, algumas indústrias, a gente sabe que a gente tem as CIPATs aí. Algumas indústrias, elas participam assiduamente dessas CIPATs, ela disponibiliza não só os famosos brindes, uhum. mas as informações técnicas, elas disponibilizam profissionais para tratarem dos assuntos que serão abordados na CIPAT. Então, assim, uma maneira mais segura para que o técnico que está lá na indústria, né, que a gente chama de usuário final, tenha acesso à representação, é ele buscar o site daquela indústria.
no site da indústria, muito provavelmente, o saque vai falar para ele, ó, o representante na sua região aí é o Luiz Júnior, tá aqui o zap dele, hoje com o adendo do zap, acontece muito, né? Sim. Inclusive quando você vai numa feira, né? De saúde e segurança, sempre que você aborda um stand, principalmente de EPI, a primeira coisa que a pessoa te pergunta é qual é a tua região? É, Né? E aí você, sou do Rio. Ela, então peraí que eu vou chamar é isso aí, eu vou chamar o fulano lá que atende a tua região, é isso né? aí, é isso mesmo. Isso acontece eu não sei se você aí já reparou que isso acontece. Você foi, a última vez que você foi na FISP, na Expo Proteção, né, e procurou lá para saber de um determinado produto, Perfeito. e a primeira pergunta que te fizeram foi, né, da onde tu é, né? É isso mesmo. E enfim, tá? E outra coisa que o Luiz deu como dica, fica para você, muitas empresas não têm uma verba clara para CIPAT, né? E a gente fica às vezes batendo cabeça para saber de onde tira dinheiro para fazer a CIPAT. E o Luiz acabou de dar uma dica aqui para você. Faça contato com os representantes. Pode ser que eles consigam, de repente, uma palestra sobre um determinado equipamento de proteção individual, né? Levar alguns produtos diferentes ali para fazer uma apresentação, né? E você consegue, às vezes, até uma CIPAT 100% 0800, eu acho que é difícil, né? Que você vai... Pelo menos um cafezinho você tem que dar, né? Não dá pra... É um investimento, Não dá pra né, querer... Vitor? Eu acho difícil o cafezinho ser melhor que esse aqui, né? Top. Por sinal, é top. Tá aprovado o E tá com café. canela esse café, Tá então... com canela. Botaram uma canela aí, Então tá bom, Tá profissional. tá? Então, Luiz, eu acho que fica essa dica pro pessoal também. Perfeito. Então, se você quer buscar alguma informação sobre um representante, você pode procurar direito o fabricante, certo? Perfeito. E ver quem é o representante da sua região. Ele vai até fazer esse trabalho junto com o teu distribuidor, porque é aquilo que a gente conversa, né, Vitor? Assim, a gente precisa entender que a gente faz parte de um ecossistema. Uma das coisas que muito me aproximou, né, de ti, e que a gente vem trocando muito essa ideia, a gente tem que parar com esse negócio de, existe o técnico, existe o distribuidor, existe a fábrica, existe o comprador, né, ou o financeiro. Cara, tem que conversar, bota todo mundo para senta todo mundo, porque você consegue viabilizar, né, as ações, e muitas das vezes, como você fala aqui em outros episódios, você já colocou a questão do investimento, que é muito importante. Você consegue, juntando todo mundo, deixando de maneira clara como que as coisas funcionam, viabilizar o que é importante, que é a informação chegar para o usuário, a gente mudar a cultura aí da segurança que você tanto bate, né, que não é segurança do trabalho, é segurança, é importante, é um pai que está ali, uma mãe, um filho, uma filha, é mais ou menos isso. E é importante nessa questão da venda de EPI também, é que muito profissional de segurança atribui a compra, às vezes, inadequada ou equivocada ao pessoal de suprimento. Isso é verdade. O cara compra o mais barato, né? Mas quem especifica? É verdade. Será que os suprimentos realmente, se você chegar a olhar no fundo dos olhos dos suprimentos, né? Fulano, não, ô Vitor, eu vou comprar esse aqui, ó. Esse não atende a especificação técnica. Perfeito. Não, mas é mais barato. Tá bom, olha só. Você compra, eu especifico. Perfeito. Se você quiser comprar alguma coisa diferente do que eu estou especificando, eu não posso me responsabilizar tecnicamente pela sua compra. Perfeito. Né? E como é que a gente pode, Luiz, explorar, no bom sentido, né, tanto o fabricante quanto o representante comercial, para a gente deixar mais claro para o pessoal de suprimentos o que serve, o que não serve, o que funciona, o que não funciona. Porque, infelizmente, o principal parâmetro para compra é... Quem sabe? Qual é o principal parâmetro para os suprimentos comprar um equipamento de proteção individual? Quem arrisca? Tem barulho de grilo aí, David? Tá bom. CA. Tem CA, acabou. Tá aprovado. Significa que eu posso comprar, né? Só que, infelizmente, a coisa não funciona muito assim, né? Verdade.
Principalmente porque os ensaios, né, eles não são feitos em todas as peças. Perfeito. Eles são feitos por lotes, Perfeito. certo? Então, muitas das vezes... Aí eu não sei, né? Eu acho que, não sei se de repente você tem essa informação, eu não sei como é escolhido o equipamento que faz o teste. Se o cara vai aleatório lá, puxa, ou se o cara manda o que ele quer. Não, esse aqui é o do lote tal, faz o teste aí. Eu, sinceramente, não sei como é que funciona essa questão. Mas o fato é que, mesmo todos tendo CA, muitos equipamentos têm qualidades de material, qualidade, usabilidade diferentes e umas melhores que o outro. Perfeito. Né? Como é que a gente pode explorar melhor tanto o fabricante quanto o representante para a gente acordar e dar uma chacoalhada no pessoal de suprimentos? Cara, é incrível isso que você falou, porque vou te responder por partes, né? A questão de você fazer a amostragem, né? Quando é para o CA, você sabe bem que o fabricante vai mandar para o CA o que está definido lá nas normas, tanto de altura, tanto de espessura. Então, a partir daí, ele tem o CA dele registrado. Pronto, tá ali o equipamento dentro da norma, atendendo. A partir do momento que ele passa a fabricar, isso diz respeito ao fabricante. Né? É uma deliberalidade, vamos dizer assim, do fabricante. O cara fabrica, ele tem, cada indústria ela tem, obviamente, as suas questões de qualidade, os seus certificados. E aí, como que a gente pode ajudar? Você fala uma coisa que é muito importante na área de segurança do trabalho, não só na área de segurança, mas no geral. Você fala muito de número, de medir. Né? Então, muitas das vezes, o valor que um determinado produto tem, ele vai ser menor do que o outro. Sim. E o que as fábricas fazem? Elas disponibilizam ferramentas para que você compare. E uma coisa que às vezes é muito... faz falta, né, Vitor? Assim, não só no segmento de segurança, mas perguntar. O que esse cara vai fazer? Porque você também falou no início a questão de você ter um representante na tua região. Pô, o Brasil, com as dimensões que o Brasil tem, com certeza o cara que está lá no interior do país, ele tem uma demanda diferente da nossa aqui, seja de temperatura, seja da vegetação, e isso vai impactar nos equipamentos. Se você está mais próximo ao mar, você tem uma durabilidade menor para um equipamento que é de aço, então tudo isso, cara, influencia. Qual é a melhor maneira? Coloca o cara de compras na mesa. Por quê? Porque quando a gente senta com o técnico, você muito bem colocou, a gente trata das questões técnicas. A demanda o técnico quer saber se aquela biqueira, se aquela fita, se aquele material do respirador, ele atende, né? O cara de compras, ele tem outras demandas, que a gente também entende que muitas das vezes não é só valor. Acho que tem um pouco também de... É meio místico isso, né, Vitor? Ah, porra, não, é valor, é valor. Será? A gente tem que conversar, bota o cara na mesa, porque aí ele vai entender, pô, por que um determinado equipamento traz um valor. E outra que você falou no início, qual vai ser a relação da sua indústria com aquela fábrica? Para que você possa, de alguma maneira, estar agregando valor também para a sua operação. Eu hoje ousaria te dizer que a melhor dica é: vamos sentar todo mundo para a gente, cada um, explorar a sua demanda? E aí entra prazo, e aí entra tudo isso que você já bem colocou. Como você comentou, não é só preço, né? Você tem prazo, você tem condição de pagamento, porque tem empresa que só quer trabalhar pagando para 30, 60 dias. É isso aí. Né? E tem fornecedor, distribuidor que não aceita esse tipo de pagamento. Perfeito. Né? Depende se a tua empresa tá com o nome limpo ou não. Eu já trabalhei em empresa que estava em recuperação judicial, que a empresa só aceitava compra à vista. Acabou. É um dificultador, né? Sim, dependendo da quantidade de colaborador. Sim, então assim, o profissional de segurança ele precisa entender essas questões também e até flexibilizar, não abrindo mão da técnica, certo? Sim, mas com o comprador. Falou, pô, o fulano, pô, isso aqui,
esse API aqui, né, essa característica técnica aqui, a gente consegue encontrar dentro das características de prazo, entrega, né, forma de Perfeito. pagamento da empresa? Aí o comprador pode falar, não atende. Pô, então eu vou dar uma refinada aqui, vou melhorar, vou te É isso passar. aí. Porque muitas das vezes o que acontece? Você passa uma especificação técnica pro comprador, aí ele não consegue comprar aquilo seguindo prazo, preço, não sei o que ele vai fazer? Aí ele vai no mais barato. É isso aí. Porque o quê? Você não deu outra opção, É isso aí. né? Você é um cara que conhece bem isso que eu vou falar. Eu vou botar um tempero aí nessa questão que você colocou agora, que é muito importante. Tem uma palavra que você conhece bem, que é mobilização, né? Às vezes você está ali numa operação, você é um profissional da área de segurança, você vai ter uma mobilização que você sabe lá que vão ser 100 homens, 150 homens, enfim, como você já participou Sim. de algumas. Quanto tempo leva para o calçado? Vamos pegar um calçado aí que normalmente a gente tem um lead time, dependendo do modelo, você Uhum. tem lead times aí que variam de 30 a 120 dias, dependendo da operação. E aí a tua mobilização é para daqui a 40 dias. Se você não fez esse alinhamento com o teu distribuidor, com a fábrica, com o teu financeiro, como é que você vai conseguir mobilizar? E a gente está falando de um item. Sim. Dependendo da operação, o quanto específico for, se você precisar operações que demandam equipamentos importados, você sabe muito bem disso. Qual é o impacto disso, né? Sim. Então é importante você envolver todo mundo. Só abrir um parênteses aqui, Luiz. Por Falar pro favor. pessoal que não sabe o que é lead time, Boa, boa. Tempo de produção. né? É quanto tempo o EPI vai chegar na tua mão. Na né? verdade é Não, diferente até. Um é produção, um é para chegar. Pra chegar, ainda tem o lead time é o tempo que ele demora pra produzir. É isso aí. Né? Então, se ele tem um lead time de 90 dias, ele vai gastar 90 dias para ser produzido. Isso aí. Se ele fabrica em Minas e a tua operação é no Pará, você pode botar aí mais uns 5, 6 dias para chegar de repente. Então, na verdade, é 90 mais 6. Entende a importância do distribuidor? É esse cara que vai ser o teu parceiro. Então aí compras fala assim, não, vamos cotar no mercado. Beleza, ele vai cotar em vários mercados. E se não tiver e o lead time for 90 dias, como faz? Sim. E outra coisa também, e aí eu pegando o que você falou, né, dessa parceria, é você realmente ter uma relação de confiança com o teu distribuidor, né? Porque o teu distribuidor, às vezes, ele pode estar mais interessado nele do que resolver o seu problema, né? Então, por exemplo, você falou um lead time do calçado de 90 dias. Ele te promete te entregar em 45. Como assim? Se ele não tiver. Aí é legal esse exemplo teu. Imagina. E só concluir. Vai lá. Aí ele vai botar a culpa em quem? No fabricante. Não, o fabricante não me entregou. Mas na verdade, ele nem podia ter prometido aquilo. Né? Aí, desculpa até te cortar. Que isso? Até para você ponderar se eu vou falar besteira ou não. Vamos nessa. O que você pode? Se você tem um contato também com o representante, né? Perfeito. Você pode não passar por cima do teu distribuidor, mas fazer assim, ô Luiz, perfeito. O João aqui da loja XYZ falou que ia me entregar esse calçado com 45 dias. A gente tá com 50 dias, não me entregou, ele falou que a Marluvas não entregou. É isso aí. Né? E você consegue identificar se isso realmente é verdade tá acontecendo. ou é mentira. Perfeito, Quando você falou dessa questão, essa é a importância de sentar todo mundo na mesa. Porque ainda tem uma particularidade. Quando você vai fazer aquela mobilização lá de 100 homens, você não sabe, né? Qual é o tamanho do pé de cada um. Você não contrata todo mundo que calça 42. Pode ser uma saída. Né? Aí você dá seus pulos. Bota lá o príncipe lá da Cinderela lá com o sapatinho bota na forma aqui, não. Contrata, demite. Contrata, demite. É a experiência de quem tá no processo. Mas você ainda tem essa particularidade, entendeu, Vitor? Claro que o distribuidor ele vai te dizer, Vitor, eu tenho aqui para te entregar amanhã, mas ó, a minha grade é essa daqui.
Essa é uma particularidade muito importante, porque ela vai impactar na segurança do cara, né? Eu não gosto de falar do bacalhau, mas é o que você falou. Bota eixo de jornal aí e vambora, porque a operação não pode parar. Mas até que ponto isso vai, né, impactar? Então a gente tá falando da vida de pessoas. Eu costumo brincar, quanto é que vale ter o dedo mindinho do pé esquerdo? Uma vaga pra presidente? Quanto vale? Na mão. Dá pra cortar isso daí? Por favor, edita Mano, aí. corta esse negócio aí, foi É, sem querer, foi mas, mais forte que eu. mas é isso, cara, entendeu? Quanto vale? Maravilha, Luiz. Então, assim, a gente tá deixando claro essa importância de estar todo mundo na mesa, né? Perfeito. E eu acho que é muito importante trazer os suprimentos para esse processo de decisão. Uma outra coisa que eu sempre sugiro, né? É a empresa ou o profissional estabelecer o que a gente chama de book de API, Perfeito. tá? E se Perfeito. você não sabe o que é book de API, não tem ideia, mas tem curiosidade, comenta aqui embaixo, book, que eu vou te mandar um modelo de book de API, tá? Vai ser 0,800, você não vai pagar nada para receber um modelo de book de API, beleza? Parodiando você aí, o livro, né? O manual, quais são os equipamentos que estão relacionados à sua operação? Porque isso vai, para o técnico, cara, vai garantir menos esquentação de cabeça. E curiosamente, Luiz, hoje eu peguei um book de API de uma empresa para validar, né? E o que me chamou a atenção é que tinham equipamentos que só tinham um fabricante no book. Aí eu te pergunto, e se esse fabricante não entregar, ou atrasar, ou ter um problema de matéria-prima, né? Então não dá para você amarrar em um fabricante único, né? Você pode amarrar em... não dá para você amarrar num CA, porque se você estiver amarrado no CA, você está amarrado ao fabricante. A descrição toda então do você tem que fabricante. ter a especificação técnica do equipamento e baseado naquela especificação técnica e naquele padrão de qualidade, você especificar mais 1, 2, 3 fabricantes. É claro que você vai ter ali a tua menina dos olhos ali, que é a tua prioridade da compra, mas faltou esse, eu vou buscar quem? Eu vou comprar fulano, né? Então, por exemplo, se hoje eu trabalho com a bota XYZ da Marluvas, né? Eu vou lá, quem tem a bota parecida com a XY da Marluva? Ah, não sei, Bracol. Não sei, outro fornecedor. Eu vou ter essas debaixo do braço, porra, Marluvas não tá entregando, parceiro. Isso aí. O que a gente vai fazer? Porque o que acontece, aí volta aquela história, né? O comprador vai tentar comprar, não vai achar no mercado, ele não tem outra opção, o que ele vai fazer? Não vai comprar o mais barato. Tem que botar a roda para girar, né? Tem uma coisa bacana aí que você citou, e a gente tá falando de gente, né, Vitor? A gente não tá falando de super-heróis, a gente tá falando da vida como ela é. Nós tivemos um incêndio, cara. Imagina. É exatamente isso que você falou. Isso eu penso que isso não é nem só para EPI. Nós que somos profissionais e que atuamos em empresas que têm operações rodando, seja ela qual for. Pô, Luiz, o meu padrão é essa empresa aqui, mas, cara, uma crise, uma mudança na balança, pô, a gente passou aí por Covid, quanta coisa não mudou? Um incêndio, como aconteceu com a gente, cara, pegou fogo, porra. Pegou fogo. E aí, como que faz? Não tem. Aí vai parar a operação do Vitor porque pegou fogo? Não, peraí. É por aí, né? Então ninguém tá livre disso. Isso acontece. A vida como ela é, né, cara? Sim, sim. E na questão de capacitação, treinamento, disponibilidade de material, como é que assim o fabricante, representante pode ajudar técnico, engenheiro de segurança nessa questão de se capacitar quanto ao API? Porque assim, eu particularmente nessa minha curta experiência, eu brinco, já falei algumas vezes, até em alguns vídeos, que eu posso chutar que de 10 profissionais, uns 3 ou 4 sabem efetivamente especificar certo um equipamento de proteção individual. Caramba. Um respirador, uma luva adequada, né? E eu tô falando de tudo de maneira geral. Porque às vezes o cara sabe especificar uma coisa, mas não sabe especificar outra. Sabe luva, mas não conhece né? tanto então, de... por exemplo, e eu pego isso como padrão, porque assim, eu já
ministrei treinamento de higiene ocupacional durante alguns anos e a grande maioria não sabia que existia. Como é que é o nome, gente? Deu branco agora. Não é catálogo. Mas tanto o fabricante de luva, ele tem uma tabela para luva química, né? Perfeito. Ele tem uma tabela de resistência química. Perfeito. E a grande maioria não sabe que isso existe. Perfeito. Então, se ele não sabe que a luva tem uma tabela de resistência química, que você tem que levar em consideração o tipo de material, se é PVC, se é nitrílica, né? A correlação dela com a substância, o tempo de permeação. Se ele não sabe isso, ele não sabe especificar luva. A galera não sabe que luva tem tamanho. Todo mundo compra luva igual. Né? E luva tem tamanho. Tem tamanho, tem. Certo? Respirador, a mesma coisa. A galera não sabe diferenciar para que serve uma PFF1, 2 e 3 de um respirador mecânico. Perfeito. Né? Que você tem filtro com manutenção. Isso aí. Os caras querem colocar PFF em tudo. Eu já vi o cara num pôr de gasolina com PFF, no asfalto com PFF. Nossa. Né? Então, essa falta de... Isso é derivado do curso técnico, sim, tá? Porque eu não aprendi isso nem no curso técnico e nem na pós-graduação. Como é que tanto o representante quanto o fabricante pode ajudar a subir a régua, literalmente, bacana, da informação dos profissionais de segurança? Bacana. Você falou um segmento que até eu ingressei há pouco tempo, que é o segmento respiratório, né? Os respiradores, que tecnicamente nós chamamos de respiradores e a galera fala máscara, né? Então até em casa às vezes, não, máscara não, é respirador mecânico e respirador descartável. A respiração em si, eu também não conhecia, você tem lá o PPR, que é específico para a respiração. E aí é muito interessante esse exemplo, porque você fala assim, isso eu aprendi também com a indústria. Quanto tempo dura um filtro? Aí eu vou te perguntar, onde que o cara tá? Depende de vários fatores. Saca? É isso, cara, assim, então, assim, mas o filtro, esses dias eu tô fazendo uma homologação, mas qual é o tempo de durabilidade do respirador? Eu falei, cara, depende de qual é o nível que esse cara vai estar exposto, temperatura, o próprio cuidado do usuário, a infraestrutura da empresa. Então, te respondendo de forma bem objetiva, o que o representante e a indústria vai fazer é disponibilizar para você todas as informações técnicas de acordo com as NRs, para que você tenha conhecimento de como aquele equipamento funciona e você, obviamente, como técnico, como profissional, adequar a tua operação, né? A gente tem tido, né, Vitor, aí muitos acidentes com altura. Uhum. E aí, esses dias eu estava conversando com o meu diretor lá da Atenas. Ele tava falando comigo, Luiz, a espessura da fita, cara, a largura da fita, ela pode fazer toda a diferença, né? Então o cara fala assim, tem aquilo que você falou, tem CA, né, e é para 140 quilos, mas, será que é para 140 quilos mesmo? Com essa largura de fita? E aí, quando você fala de matéria-prima, cara, qualquer equipamento, qualquer coisa que a gente compra pra gente, a qualidade da matéria-prima é que vai definir a durabilidade. Você compra um pneu remold e compra um pneu zero, qual é a qualidade da matéria-prima que está ali? Qual que vai durar mais? Né? Então, a fábrica, cara, ela vai disponibilizar para você, ela tem o maior interesse de que você... Muitas das vezes, o equipamento tem um recurso que a informação não chega para o usuário final, né? Seja ele na respiração, que ele pode correr o equipamento para falar com alguém sem precisar tirar e apoiar numa bancada que está ali empoeirada, que está ali com vários produtos químicos. Então, assim, a fábrica, cara, e o representante, eles são os maiores interessados em apresentar isso para o técnico. Aí o técnico precisa abrir lá
nas atividades dele uma agenda para, pô, esse mês quantos representantes você recebeu? Você tem isso na tua rotina, como você falou, quantas feiras? Pô, mas a empresa não paga. Pô, beleza, mas você não faz esse investimento, não? Você quer só trocar seu telefone, você quer só tomar a tua Heineken no final de semana, nada contra, mas como que funciona isso para você, né? É mais ou menos por aí. Não, beleza. Então fica mais uma dica, né? Sua agenda, né? É isso aí. Tem encontro com os fornecedores, tem encontro com Os os representantes representantes, comerciais, é isso aí. tá? Eu vejo muita gente, Luiz, reclamar, mas não dá tempo, eu não consigo. E, parceiro, tempo é uma questão de prioridade, É isso. né? É isso. Se isso não é uma prioridade para você, tudo bem, né? Mas vai respingar É, em algum momento lá atrás, né? E a gente precisa ter isso muito claro, né? E muitas das vezes, às vezes uma conta simples, ela pode te ajudar a economizar sem dúvida. alguns milhares de reais. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas grande parte das empresas, na minha humilde opinião, gastam muito mais com exames e EPI É, do que precisariam efetivamente, porque não tem ninguém que senta para fazer conta, isso aí. tá? De durabilidade, de conforto, de parceria, porque muitas das vezes, por exemplo, eu já trabalhei em empresa que comprava EPI no Mercado Livre. É, Mas no Mercado Livre é mais barato. Tá, mas e a tua relação de confiança com esse fornecedor? é, A hora que você precisar do negócio pros 45 do segundo verdade. tempo. Você não vai. O Mercado Livre demora 30, 40 dias, às vezes, É, para entregar. E às vezes você precisa do negócio em 3. é, Né? Então, assim, tem coisas que determinadas economias elas não valem o risco e o esforço. Né? Cara, é incrível você ter falado dessa coisa de Mercado Livre que eu tava ouvindo de um cliente esses dias, ele tava falando comigo. Tem mais um tempero aí. Falsificação. Eu falei pra ele o quê? Ele falou, cara, falsificação de marcas consagradas. Eu falei, Sim. porra, bicho, não é possível que isso esteja acontecendo. Então, assim, muitas das vezes está chegando na tua mão e não é. E não é. Qual a origem disso, né? É muito importante. Você tem falsificação de marcas famosas que estão no mercado há 20 anos, Né? né? Eu vi aquele filme do. Acho que é da Gucci, né? Da Bolsa, origem da da bolsa, bolsa. né? É, Que aparece lá é, um pedaço lá que eles descobrem que eles estão falsificando a Gucci lá na é, feira e tal, não sei o é, quê. é, E se funciona, se acontece isso com marcas que já estão no mercado, né? verdade. Por que não fazer com a EPI? Mas tem o CA. Parceiro, vamos pegar a bota no caso, que é uma situação onde ela imprime ali no Perfeito. ferro A nossa vem impressa impressa no na solado. No borracha ali. solado, isso. Se o cara fizer aquilo ali, ele vai botar ali. É, Aí vale a sacada, tá? De você, no mínimo, conferir. Porque se o cara, às vezes, não conhece, é. ele de repente vai jogar um número aleatório ali naquela bota. E Sim. quando você puxar o CA, ele não vai existir. Aí tu vai, opa, tem uma coisa errada. Não condiz com o modelo, você Agora, vai. se Isso ele aí. for esperto, ele copiar na íntegra, Íntegra. ele vai copiar, inclusive, né, É, com o número do CA certo. é verdade. É, Vitor, mas porra, aí quer dizer que a gente tá com. Sim, mas por quê? Porque você tá buscando a coisa num local sem é isso procedência. aí. Então você acaba correndo risco, Ficando certo? vulnerável, né? Mas essa realmente é uma novidade Ah, pra mim. Você falando me realmente faz todo sentido, é. principalmente no Brasil, Pois é. né? Pois Que é. a galera não perde a É oportunidade. uma maluquice, né, cara, isso. Porque se você considera a engenharia que tem na construção de um calçado, você falou uma outra coisa incrível, assim. Ninguém para analisar os números, cara. A gente teve a felicidade de participar de um evento em que foi colocado lá, né, os afastamentos, o quanto isso impacta. E aí, assim, Vitor, isso também não é uma, vamos dizer aí, uma característica só do segmento da área de segurança, não. A gente não tem uma cultura muito do número, né, de avaliar. Sim. E se você faz uma
prevenção, se você faz um acompanhamento, cara, a economia é absurda, porque aí o cara olha lá pro número, quanto que tá pagando no calçado. Mas peraí, cara, e o meu SAT lá, quanto que aumentou? Quanto que eu tenho de. E cada operação é uma operação, e o técnico pode nadar de braçada e auxiliar nisso, né? Sim. E aí a gente bate, né, em alguns dos pilares da comunicação, ó, em alguns pilares da comunidade, né, que é a questão da excelência técnica. Então você precisa conhecer a questão das normativas dos equipamentos de proteção individual, né? Então, para fabricação de cada equipamento, você tem as NBRs específicas, né? Perfeito, Para isso aí, calçado, para respirador, para capacete, perfeito, para cinto, perfeito. né? Você entender ali todo aquele processo, você ter a capacidade de ter um pensamento estratégico e sistêmico, de fazer essa identificação de quantidades, de levantamento de dados, de informação, e você ter a capacidade de juntar a parte técnica com a parte de dados, a parte estratégica, e ainda ter a capacidade de negociar, É isso aí, argumentar e é isso, apresentar é isso aí. isso para a diretoria, para uma liderança, né? E isso faz total sentido, né? E sozinho a gente não Não consegue fazer consegue. isso. O representante pode, inclusive, te ajudar nisso aí, né? Uma coisa que, quando você estava falando, me veio à memória. A quantidade de novidades que você tem, cara. Você é um cara que frequenta a feira. Hoje em dia, de repente, a tua empresa, ela tem lá o selo ESG. O que significa o selo ESG para o teu negócio? Uma dica que eu costumo dar também para os técnicos, aí vai mais uma dica. Cara, o que é o teu negócio? O que teu negócio vende? Sai um dia com o representante comercial da tua empresa para você entender como que ele está vendendo. Você pode ser um aliado, além de você aprender mais da tua operação, isso vai abrir a tua cabeça para entender, pô, eu tenho um selo ESG. Será que os meus fornecedores possuem esse selo? Que fornecedor possui? O que isso traz de benefício para os envolvidos? Você está falando de gente o tempo inteiro. Você não tem lá um cara na ponta, lá na construção, que é o teu segmento que você. Diferente de um cara que está lá na fábrica produzindo um calçado, ou está produzindo um cinturão. Não é, é gente, cara, é gente de verdade trabalhando, cada um na sua atuação. Você falando isso aí, você me abriu uma lanterninha. Lanterninha não, uma lâmpada, né? Da questão do selo ESG, né? A empresa tem um selo ESG, mas compra EPI com uma fábrica que descarta resíduo no Rio. é. Então, e toda empresa que tem um sistema de gestão integrado, o SGI, que é uma coisa, a gente até conversou sobre isso com o Ramiro Guedes e com o Vinícius no episódio passado, né? Então, se você não assistiu o episódio passado, eu convido você para assistir, onde a gente falou justamente da questão do SGI. A gente chegou a comentar sobre o SG, o SD, até hoje eu não sei o que a galera fala, né? ESG. Mas Eu estamos falo no ESG, Brasil. pois Não, é, eu também falo SG. Eu é. brinco o seguinte: se for SD, eu vou ter que chamar a menina que limpa, traz o cafezinho de ASD, né? Auxiliar de Serviços Mudou a Gerais. real. Se eu uso pro ESD, eu vou usar pro ASD. Faz sentido, faz sentido, É? faz sentido. Enfim. E a gente bateu justamente nessa tecla, né? Você já botou outro tempero que também agora está sendo muito falado, descarte. Eu tenho escutado isso nas indústrias que eu vou falar, cara, já tem indústria me perguntando como é que é o descarte lá. E eu converso com o distribuidor, pô, fui procurado, é a questão reversa. Então, assim, as coisas, cara, vai surgindo cada vez mais, Sim, você vai tendo atualizações, né? E isso impacta diretamente. sim, sim. Beleza. Outra coisa, tá? Quais são as possibilidades de tudo que a gente já falou? Vamos juntar tudo num grande pote e a Bacana. gente bater o seguinte para ficar claro, tá? Quais são as possibilidades de alinhamento entre fabricante, representante comercial, distribuidor e cliente Cliente final? final. Maravilha. Perfeito. Cara, eu particularmente acredito muito nesse ecossistema.
né? E como a gente conversou, a gente está falando de gente. Você tem gente na indústria, você tem gente no distribuidor, você tem gente na representação comercial e você tem gente no usuário final, né? No cliente final. Bota essa gente para conversar, bota essa gente para se falar, bota essa gente para trocar experiências. Eu escutei uma fala num distribuidor esses dias muito interessante que ela falou para mim, Luiz, falar até papagaio fala, né? Então assim, cara, você precisa dedicar um tempo, você que atua na segurança, você tem que dedicar um tempo para conversar. Essa coisa que você falou, hoje não tem tempo, não tem tempo para ir, não tem. Tem um ditado antigo que diz, né? Quando é que você para amolar um machado? Quando que você para amolar o machado, o teu machado? Porque a gente vem de uma cultura, né, Vitor, que assim, o conhecimento, não, olha lá, o Uhum. cara tá numa boa, o cara, mas peraí, você bota ali na tua agenda, você tem essa coisa, não. Claro, pô, Luiz, na minha operação não dá para eu fazer isso todo dia. Ninguém tá falando para você fazer isso todo dia. Quais são os impactos de determinado equipamento de proteção na tua operação? Isso é fácil de você fazer, cara. Qual é que gira mais aqui? Aí você falou da questão do custo. Pô, eu vou comprar mais barato, mas pô, toda semana eu tenho que comprar. Onde é que eu vou armazenar? Será que o meu distribuidor não pode ser meu parceiro? Pô, distribuidor, separa uma prateleira para mim aí, ó, deixa aqui para mim e vamos fazer aqui um contrato. E aí você tem que chamar para conversa o famoso compliance, Uhum. porque ele entenda que aquilo leva um tempo. Então, assim, é botar todo mundo para conversar, Vitor. Assim, eu não vejo uma outra maneira da gente tentar, enquanto profissional da área, aquilo que você falou sozinho. Não, cara, não vai. Vai dar ruído, vai dar ruído. Você tá falando aí, eu tô olhando aqui, que eu tô no site da Marluvas, e o que me Perfeito. chamou uma atenção é que lá no menu está, seja um representante, É isso aí. É isso aí. né? Então, só para reforçar aquilo que a gente já falou no início desse bate-papo, né? Então, assim, você que tá cansado de SESMIT, cansado de fazer perícia, fazer treinamento, né? A questão da representação ela pode ser uma oportunidade e uma chance aí de você mudar, fazer uma transição de carreira dentro Sim, da própria profissão. perfeito. Né? Então a gente tem uma oportunidade e o foco desse episódio aqui é a gente justamente abrir os seus olhos para tal. É, Né? Então, pode falar, Luiz. bacana. Uma coisa que é importante também, o Vitor, que a gente também conversou, é que todo o início ele vai te demandar uma programação financeira. Sim. Vou pegar a representação comercial e daqui a um mês eu vou estar arrebentando de ganhar. Não vai. Não existe mágica. Então, assim, não se iluda. A gente já passou, você como eu, já passou por transição de carreira, né? A gente já viveu algumas experiências. Então, assim, é muito importante que você faça essa transição e que você se prepare financeiramente. Sim. Porque vamos lá, o representante comercial, a receita dele, ela é oriunda daquilo que ele vende Sim. e que recebe. Porque não vale, não basta vender e o teu distribuidor lá não pagar a indústria, porque a tua receita, a tua comissão, ela não virá, Sim. né? Então, e a gente está falando de EPI, mas assim, cara, você tem uma ideia hoje, a representação comercial, ela tem aproximadamente 1 milhão de profissionais registrados no Brasil. Mercado do Rio de Janeiro, nós somos aí em torno de 100 mil representantes comerciais registrados. Isso é importante de frisar. É representante comercial quem é registrado. Uhum. E nesse universo você tem N segmentos, né? N segmentos. Segmentos, às vezes, até que a gente não conhece. Então, às vezes, o cara é da segurança, ele vê uma oportunidade, tem uma indústria ali precisando de um cara mais técnico, ele pode pegar aquela representação. Agora, não se iluda
de que você em 6 meses, em 1 ano, em 3 anos, aí você vai imaginando, Luiz, quanto tempo? Cara, de 5 a 10 anos aí é o tempo para você fazer a sua carteira, para você fazer o movimento, né? Até porque as grandes indústrias, a água quando estava limpa, quem chegou primeiro bebeu. Então tem uma galera aí que já está no mercado há muitos anos, então essa galera está usufruindo disso. E afinal, só existe em um lugar que o sucesso vem antes do trabalho. Sabe onde é, David? É isso aí. Só tem um lugar que o sucesso vem antes do trabalho, no dicionário, né? É isso aí. É isso aí. O S vem antes do T, É. né? Então, isso é difícil, né, Luiz? Porque a gente vive numa era que a galera quer tudo muito rápido, né? É isso aí. Não vamos entrar no mérito das gerações, não, né? Não, Mas longe disso, cara. até porque você hoje tem pessoas, né, de gerações anteriores que já estão querendo rodar numa geração que não é dele, mas ele tá querendo pegar barco em algumas coisas, né? Mas pegar barco só naquilo que convém, né? Enfim, mas isso é papo também para uma outra história. E uma outra coisa que a gente não pode também omitir, o Vitor, é a questão da representação comercial enquanto atividade. Você que também é empresário, é a dor de um empresário de qualquer segmento no Brasil. Sim. Você é o empresário da sua carreira. Você vai ter que entender de finanças, você vai ter que entender de marketing, você vai ter que controlar seus custos para fazer as visitas, para fazer as viagens. Então, assim, sem esse romantismo, né? Porque muitas das vezes as pessoas vendem. Ah, Luiz, quanto ganha um representante comercial? Eu conheço representantes comerciais que ganham 150, 200 mil reais por mês, pô. Que foi isso que o Luiz ganhava quando ele começou. Quanto tempo esse cara atua? Que segmento esse cara atua? Né? Então a gente só fala do número. Pô, representante ganhando 150, mas tem representante comercial que ganha 3, que ganha 5. Né? E na verdade, Luiz, se a gente parar para analisar friamente, todos nós somos representantes comerciais de nós mesmos. É isso aí. É isso aí. Eu tô fazendo mentoria com um colega meu, ele é técnico de segurança, fez enfermagem, atua como enfermeiro atualmente. E a gente trocando uma ideia, que ele falou, pô, Vitor, tô cansado de plantão, não sei o quê, papapá. Falei, pô, por que tu faz isso? Ele, mas pô, eu nunca vendi nada, venderam pra mim. Eu falei, como é que tu nunca vendeu nada, parceiro? Cada vez que tu fez uma entrevista e começou a trabalhar, significa que você se vendeu. É isso aí. Né? Então, e até naquele evento que a gente teve lá em Teresópolis, né? Um abraço lá pro Maicon lá de Teresópolis, lá no SST e seus desafios, lá com o pessoal da HSE. Friburgo, né? Em Friburgo. Friburgo. Da onde eu tirei Teresópolis? É serra, a gente subiu, aí tu achou que era pra cima. Alô, Teresópolis, se quiser chamar a gente pra fazer algum evento aí. Não tava combinado, não. Pode ser que de repente você já deixa, né? É isso aí. Enfim. E eu perguntei lá, né? O público eram técnicos de segurança, pessoal de RH, e eu perguntei quem ali era vendedor. Né? E 2, 3 pessoas levantaram a mão. E eu falei, não, aqui todo mundo é vendedor, né? E a gente é vendedor o tempo todo, né? Até você aí do outro lado que é casado, né? Você vende todo dia. É isso aí. Você vende a ideia de não lavar a louça na hora que você quer, né? Porque tem que ser na hora que ela quer. É isso aí. Entre outras coisas. Você tá vendendo o tempo todo. Você tem filho, você tem que vender pro seu filho, de repente, a hora que ele vai tomar banho, a hora que ele vai estudar, né? Porque a venda é um processo, né? E se você pegar também, Luiz, as figuras, né, de empresário que se tem no imaginário popular, né? Você pegar o Silvio Santos, você pegar o Steve Jobs, você pegar o Flávio Augusto, você pegar... Os caras começaram, né? Tirando o Steve Jobs, que não foi vendedor, mas que era um exímio vendedor. Não, mas assim, mas não teve a profissão de vendedor. Comercial, na operação, perfeito. Como principal, né? Perfeito. Mas se você pegar lá o pessoal lá do Shark Tank lá. Isso aí. Posso arriscar que 80% dessa galera começou como vendedor. É isso aí.
né? E abriram empresas e Isso. foram e continuam sendo vendendo, né? Sim. Só que ao invés dele vender, né? Milhar, milhão, eles já estão vendendo na casa Do do bilhão. bilhão. É. É outra, Sim. é outra estratégia, Mas né? começaram pequenininho Sim. também, né, Vitor? O Sim. Flávio era daqui, o Flávio é um exemplo legal. Outro cara que eu acho bacana é o João Adib também, lá da Sim. CIMED. É um cara que é vendedor na veia, o cara faz questão de estar ali. Eu, quando vim pra cá agora vim conversando com meu filho que tá fazendo jornalismo, eu tava falando isso pra ele. Você tem que se vender, bicho. Você tá começando a tua carreira, você tá estagiando, você tem que se vender. E a gente tem uma cultura muito daquele vendedor malaco, não, vendedor não, pô, eu tô só olhando. Aí tem uma série de questões culturais que a gente realmente precisa mudar, né, cara? E eu posso falar de cadeira em relação à questão de se vender, né? Até porque o jornalismo, ele é uma profissão muito política também, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer 4 períodos Você fez jornalismo, é de verdade. É jornalismo, né? verdade. Andei no meio, porque eu cheguei a trabalhar com site, Hum, assessoria de imprensa, e comecei a ver o mundo, né? Então, por exemplo, eu tinha um colega meu que ele já estava há não sei quantos anos numa grande empresa de comunicação e ele estava, sei lá, estava há 15 anos, ele estava começando a faculdade. Né? Então, assim, ah, você não precisa. O fato de você efetivamente não precisar ter a faculdade perfeito. e tem uma diferença entre você ser comunicador e você ser jornalista. As pessoas acabam confundindo as coisas, né? Comunicador, realmente, você não precisa fazer uma faculdade. Tem uma galera que nasce com dom, mas enfim, né? E eu percebi na época que realmente dependia, às vezes, não só de se vender, mas de ficar naquela agradando um, agradando o outro. E eu me vi assim, pô, parceiro, não é o mundo que eu quero, tá? E eu não tô falando aqui pra Desmotivar, não, pelo desmotivar, não. contrário. Até porque, assim, eu tenho muitos amigos meus que foram à faculdade até o Perfeito. final e estão muito bem obrigado. Perfeito. Entendeu? Eu já vi até um dia desses um amigo, não, acho que eu não lembro, mas num jornal, não lembro se foi na Band ou na Record, ele ali como repórter ali, Pô, que apresentando bacana. eu falei, pô, eu Porra, conheci aquele bacana, maluco cara. ali. Que bacana. Entendeu? Mas enfim, tá? Eu acho que vale realmente a gente deixar isso claro para todo mundo. Sim. Hoje existe na internet uma fábrica de facilidade, né? É verdade. Todo mundo tem a solução de todos os problemas. Os 5 passos, 7 passos, os 10 passos. Os 5 passos para aprender a dar o primeiro passo. É isso aí, Ó, acho que pega bem, hein? Nossa próxima mentoria, os 5 passos para dar o primeiro passo. E na segurança a gente tem um pouco disso, né? Eu vejo alguns cursos que a galera oferece, não, que faça isso e você vai ganhar 10, 20 mil por dia. Então, assim, eu conheço muita gente que, pô, tem uma puta competência. O David, dá pra cortar o... Foi sem querer também, tá? Uma baita. Uma baita conhecimento técnico e o cara não tira 20 mil por dia, né? Mas tem amigos que ganham muito mais, né? E o X da questão é trabalho, né? Você realmente se identificar com o que você quer, você fazer isso com excelência, da melhor forma possível, entregar o melhor que você pode, né? E eu ouvi esses dias, né, num podcast, né, até com um pessoal das forças especiais, né, lá com acho que é Ernesto Reis, né, e ele comentando que o pessoal ali do exército lá, ele faz o melhor que ele pode sem esperar alguma coisa em troca. Porque ele tá ali pra fazer o dele, né? Então, ele não vai ficar esperando um tapinha nas costas do general, do comandante, ele não vai esperar um muito obrigado, né? E não vai, você vai fazer porque você tem que fazer. E o reconhecimento vai vir a hora que tiver que vir, né? E eu acho que é muito importante isso que você falou. Luiz, estamos indo para o final. Bacana. Tá, já estamos aí com mais de 1 hora de bate-papo. Que isso, cara? Tem mais de 1 hora, não rápido tem, David? assim?
Já deu mais de 1 hora? Já. Que é isso? Né? Que bom. Estamos com mais de 1 hora de bate-papo, Legal. né? E a gente mora longe. É, né? temos que partir, né? Temos que partir, porque o pessoal aqui do Eterno Herói fez o favor de mudar da Vila Militar pra Barra da Tijuca, né? Agora eu preciso pagar pedágio pra vir gravar. Eu preciso pagar estacionamento pra vir gravar. Eu não pago mais 5,50 no joelho com refresco. Pô, mas eu vou defender os caras. Mas tu tá num prédio bacana pra caramba. E eu tô certo tá que vai aumentar o no preço também. Não. Aí tem que negociar. Vamos ajudar os caras, mas tem que negociar, né, Não, mas Vitor? tá, ficou parabéns aqui, tá show de bola. É muito o espaço. bacana, o espaço é bem bacana mesmo. Já vou negociar um desconto porque eu já tô fazendo propaganda dele. É isso né? aí, faz parte, né? Já tô. Se você quiser gravar aqui na Barra da Tijuca com o Eterno Herói, você pode usar o cupom Victor360. É isso aí, ó. Pra eu ganhar o desconto. É isso aí. Mas faz parte. Eu, como cliente, o café é top, hein? Pode vir tranquilo que o café é top. Luiz, eu queria que você fizesse as suas considerações finais pra gente fechar com chave de ouro aí, tá? Se colocar à disposição pro pessoal aí. Tiver que vender algum peixe, venda algum peixe. Legal. Bacana. É? Vitão, cara, eu que vou te agradecer. Eu penso que a gente não falou, mas assim, o nome da minha representação é Gente Empresas, né? Eu acredito realmente que... A gente falou porque só eu contei, você falou gente umas 15 vezes. Gente Empresas, E por que isso, cara? Assim, CNPJ não faz negócio com CNPJ. É um número e vai ter lá o Vitor, vai ter lá o Luiz, vai ter lá o Rogério, vai ter lá o Marcos, o David, o Luan, né? É gente que está interagindo o tempo inteiro. Então, assim, meu Instagram lá da representação é @genteempresa. O site é genteempresas.com.br. Lá tem os meus números de WhatsApp, lá tem os e-mails que eu uso no dia a dia. E o que eu acho que é o mais importante disso tudo foi a oportunidade, né, que nós nos demos, né? A gente se conheceu, a gente se encontrou num evento no Santo Cristo, né, num hotel, e coincidentemente eu estava fazendo um trabalho numa empresa que você trabalha, e eu me identifiquei com a maneira com que você aborda, te pedi, né? Falei, cara, podemos ir juntos? Você falou, vambora. E aí a gente está aqui hoje batendo esse papo. Então, assim, é gente de verdade. Procure se relacionar, procure estudar. O conhecimento não ocupa espaço, né? Então, assim, você falou da questão do dom. Eu acredito que tem sim, mas o conhecimento, o estudo, o treinamento, a dedicação, ele vai chegar próximo aí, né? Sem dúvida nenhuma. Você falou do dom, vamos fazer uma comparação rápida. É fato de que o Neymar tem mais dom que o Cristiano Ronaldo. Só que o Cristiano Ronaldo tem mais disciplina. É isso aí. Mais foco. Né? Treina mais, se prepara mais. Por consequência, ele acaba tendo resultados. É isso aí. Teve não sei quantas bolas de ouro. É isso aí. Né? É um bom exemplo, é isso aí. Então, o dom, né, pode resolver se vir com mais algumas coisas. Sem né? dúvida. E se a pessoa não tiver dom, e ela se esforçar, ela correr atrás, ela pode... É isso aí. A disciplina vence o talento. Boa. Essa é muito boa. É isso mesmo. E na representação comercial não é diferente, cara. Não é, entendeu? Você tá ali lidando com gente. Aí eu brinco também que às vezes você tá ali entre o mar e a pedra, né? Você é meio que ali um marisco, você leva a porrada dos dois lados também. Às vezes fica muito essa coisa da glamorização. Tudo é muito bonito aqui, tudo, meu irmão, o dia a dia é a serra que a gente pegou lá com a chuva, Rio de Janeiro a gente não precisa nem falar, embora ainda continua sendo a cidade mais maravilhosa do mundo, mas para quem anda na rua, para quem trabalha, tem lá as suas peculiaridades. Então, não ache que também vai ser a solução dos seus problemas ser representante comercial, porque com isso vai vir também as atribuições que essa atividade tão glamourosa aí demanda. Show. Beleza? Luiz, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, a gente abrir esse bastidor, né, da representação comercial
principalmente da questão do equipamento de proteção individual. A gente deixou Perfeito. claro que existe aí um nicho de mercado Perfeito. para a galera de segurança explorar mais, né? Perfeito. E agora tá na mão deles. Tem teus contatos, tem a oportunidade, o que a gente precisar, a gente tá aqui, beleza? Maravilha. Luiz, valeu. Obrigado, Fechou? cara. Valeu, Fui. gente. Uma boa noite.